Muito estimados amigos, salve Maria! Um dia, São Domingo de Gusmão estava fazendo uma pregação sobre o Santo Rosário na cidade de Carcassona, quando o chamaram para tentar tirar o demônio de uma pessoa que estava violentamente possuída. Sabe quem era? Um herege. Um herege que se havia dedicado a ridicularizar a devoção aos mistérios do Santo Rosário. E nada menos que 15.000 demônios se haviam apoderado do seu corpo. O homem gritava enfurecido, sobretudo quando viu São Domingos se aproximar dele. E São Domingos, com a maior tranquilidade, convidou todas as pessoas que estavam ao redor a rezar com ele, em voz alta, o Santo Rosário. A cada Ave Maria, Nossa Senhora fazia sair 100 demônios do corpo do herege em forma de carvões acesos. Uma vez livre dos demônios, o homem abjurou dos seus erros, se converteu e se inscreveu, inclusive, na confraria do Santo Rosário e chamou muitos dos seus companheiros que estavam comovidos diante da força dessa poderosa oração. Um fato muito interessante aconteceu na Segunda Guerra Mundial. As bombas atômicas destruíram, como sabemos, as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Mas em Hiroshima, a 800 metros do local da explosão, que é uma distância muito pequena para uma bomba atômica, havia uma comunidade dos padres jesuítas missionários. A igreja que estava do lado da casa ficou totalmente destruída, mas a residência ficou em pé. E os membros daquela pequena comunidade jesuíta não sofreram nenhum dano, nem sequer tiveram efeitos posteriores pela radiação, nem qualquer outra doença. Centenas de investigadores estudaram as razões científicas para tentar explicar por que aquela casa, tão próxima da explosão atômica, não foi afetada. Aquela casa só tinha uma coisa diferente das outras. É que ali, os padres rezavam o rosário todos os dias. Na cidade de Nagasaki, São Maximiliano Kolbe havia estabelecido um convento franciscano, que também ficou intacto. E os irmãos totalmente protegidos graças à devoção à Nossa Senhora. Ali eles também rezavam o rosário todos os dias. Quando nós vamos rezar o rosário, a primeira coisa que fazemos é pedir a bênção de Deus para nossos pensamentos, para nossas palavras e para nossas intenções. E por isso é muito bom fazer pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos a oração pela cruz. Na cruz nós rezamos o credo, onde reafirmamos toda a nossa fé. Assim nós fazemos uma renovação de tudo aquilo que aceitamos no nosso batismo. Se recomenda rezar o credo em pé, porque é uma afirmação firme da fé que nós professamos. Em seguida, fazemos um louvor à Santíssima Trindade. Começa com o Pai Nosso, depois as 3 Ave Marias. Essas 3 Ave Marias iniciais nós fazemos para honrar a Maria como Mãe de Deus, na sua tríplice relação com a Santíssima Trindade. Porque Maria é, antes de tudo, a filha bem-amada de Deus Pai. Ela é a obra mestra, a obra-prima. Ela é o exemplar acabadíssimo da humanidade. Só é inferior à humanidade santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mãe admirável de Deus Filho. E ela é esposa do Divino Espírito Santo. E é nesta união de esposa do Espírito Santo que se engendra ao nosso Redentor. Para honrar essa tríplice relação com a Trindade, convém anteceder essas 3 primeiras Ave Marias de uma fórmula de honra. E aí dizemos: Deus te salve Maria, filha bem-amada do Padre Eterno. Aí rezamos a primeira Ave Maria. Deus te salve Maria, mãe admirável de Deus Filho. Rezamos a segunda Ave Maria. Deus te salve Maria, esposa fidelíssima do Divino Espírito Santo. E rezamos a terceira Ave Maria. As 3 Ave Marias se concluem com a doxologia. O que significa isso? É a exaltação da glória trinitária, assim como cantam os anjos no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Depois do Glória, convém rezar a jaculatória recomendada por Nossa Senhora em Fátima. Ó meu Jesus,
perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, especialmente as que mais necessitarem. Quando nós rezamos o rosário completo, não necessitamos repetir essa introdução em honra à Trindade em cada um dos terços, mas fazemos somente no primeiro terço de cada dia. Quando vamos rezar o segundo ou terceiro, já vamos direto nos mistérios. E aí chega o momento de anunciar o mistério que será meditado nesta dezena. E aí vamos dizer, no primeiro mistério contemplamos. Na próxima classe, nós vamos começar um guia para a meditação de todos os mistérios do Rosário. Vai ser muito importante. Cada curso, cada aula vai ser sobre um dos mistérios. Depois que anunciamos o mistério, convém fazer uma breve reflexão. Meditar um pouco, pensar um pouco. Essa meditação pode ser espontânea ou podemos usar algum livro, algum manual que ajude a elevar o nosso pensamento, que ajude a elevar a nossa alma ao mistério que nós vamos contemplar. Aí sim, iniciamos o Pai Nosso, as 10 Ave-Marias e o Glória. Enquanto rezamos, fazemos a meditação do mistério anunciado. Aqui vem o ponto importante da oração do Rosário. O Rosário está composto por uma perfeita união entre a oração mental e a oração vocal. Mas qual é a diferença? A oração mental é aquela em que nós conversamos com Deus, conversamos com Nossa Senhora, assim como o filho conversa com seu pai, o filho conversa com sua mãe. Nessa oração nós meditamos seguindo os 3 princípios dados por Santo Inácio de Loyola. O primeiro é a composição do lugar, que nos ajuda, que nos facilita para que nossa atenção não se distraia. Podemos fazer o quê? Imaginar a cena que vamos meditar. Por exemplo, imaginamos o menino Jesus no presépio, junto com Nossa Senhora, junto com São José, e aí vamos meditar o mistério, por exemplo, do nascimento. Depois entramos na segunda parte, que é a contemplação, onde contemplamos, onde meditamos os temas do mistério que estamos rezando, aplicando a nossa vida concreta. E vem o terceiro ponto, muito importante, é o propósito. Devemos tirar dessa meditação um bom propósito para a nossa vida. Um bom propósito para esse dia, para combater um defeito específico, para alcançar uma virtude necessária. Por outro lado, a oração vocal é aquela em que nós falamos exteriormente, com palavras, ou interiormente no nosso coração, repetindo as fórmulas propostas. Nesse caso, será o Pai Nosso, as Ave-Marias e o Glória. Quando terminamos o terço, rezamos a Salve Rainha. É muito bom também concluir com a ladainha de Nossa Senhora, especialmente quando rezamos o rosário completo, aí é muito bom terminar com a ladainha de Nossa Senhora. E é importante outra coisa, considerar o estado de alma com que nós rezamos. Houve um caso de um homem que era um depravado moral, mas, por incrível que pareça, ele rezava o rosário todos os dias. E uma vez Nossa Senhora apareceu para ele e mostrou belos frutos, frutas lindíssimas, numa bandeja cheia de imundícies. E ofereceu para que ele comesse os frutos. O homem sentiu asco, horror, e tentou, mas não conseguiu comer. Nossa Senhora olhou para ele com amor e disse: filhinho, assim é como você me serve. Você me apresenta belíssimas flores, mas num recipiente sujo e corrompido. Você crê, meu filho, que eu posso receber com agrado essas flores? Mas esse tema nós vamos tratar depois da pausa para o café. Como criaturas de Deus, nós devemos nos acostumar a sempre dar graças a Nosso Senhor por tudo aquilo que gratuitamente recebemos dele. Sabe, até os animais praticam isso. Amém. Amén y amén. Vamos. Amen. Depois de ver esses engraçados cachorrinhos, vamos conhecer o modo de rezar bem o Santo Rosário. Quando nosso Senhor Jesus Cristo ensinou o Pai Nosso, ele disse que não são as orações muito longas que agradam a Deus, mas o fervor com que nós fazemos essa oração. Uma Ave Maria bem rezada pode alcançar mais graças que 100 Ave Marias mal rezadas. É importante, em primeiro lugar, estar em estado de graça.
que significa isso? Está unido a Deus, não havendo rompido essa união com Deus pelo pecado mortal. Pelo menos se deve estar com a firme resolução de lutar para sair dessa situação de pecado. Nesse caso, o rosário será uma forte arma para pedir esta graça, desde que rezemos com esta intenção e com o firme desejo de abandonar a situação de pecado. Assim, os justos rezam para perseverar e para dar glória a Deus. Os pecadores rezam para que Deus os tire de sua situação tão difícil. Dentro do que é possível, nós devemos escolher um momento do dia, reservar um tempo para dedicar esse tempo à oração do rosário, procurando um lugar tranquilo e colocando-nos em uma posição respeitosa para a oração. Nesse momento devemos buscar afastar as distrações que nossa imaginação pode sugerir durante a oração. Amigo, rezar a Deus com distrações voluntárias seria uma falta de respeito. E essa falta de respeito poderia tirar os frutos de nossos rosários. Se nós mesmos não nos escutamos, como é que podemos esperar que Deus nos escute? Vamos recordar isso. Se nós não nos escutamos a nós mesmos, como podemos esperar que Deus nos escute? Bom, é natural que o ser humano, por nossos defeitos, seja interrompido por algumas distrações. Faz parte da nossa natureza. Mas nesse caso, nós devemos voltar tranquilamente nossa atenção para a oração. Porém, devemos evitar estar buscando coisas, olhando o celular, fazendo algum trabalho enquanto estamos rezando. Porque aí sim, estaríamos conscientemente nos desviando da oração e da atenção que é devida a nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora. É necessário, portanto, adotar todos os meios para diminuir as distrações involuntárias e evitar decididamente qualquer distração voluntária. Outra coisa muito importante é ter sempre em vista, quando rezamos o rosário, a graça que nós estamos pedindo, a intenção de nossa oração. Isso ajuda muito a manter a atenção durante nossa oração. É muito interessante a história de um monge que durante o café da manhã, ele tirava a parte interna do pão e jogava fora. E isso estava contra o espírito de pobreza da sua ordem religiosa. Passados muitos anos, o monge viu que alguém pegava esse pedaço de pão e guardava. Sabe quem era? Um demônio. Com o rosário na mão, o monge obrigou o demônio a dizer o que estava fazendo. E o maligno confessou: eu guardo todos esses pedaços de pão que tu desperdiças para apresentá-lo no dia do teu juízo. E sabe o quê? Mostrou para o monge centenas de sacolas cheias de pedaços de pão. Amigo, já pensou se o demônio guarda todas as ave-marias mal rezadas para apresentá-las no dia do nosso juízo? Pois é assim. Se de um lado, nosso anjo da guarda colhe e guarda as ave-marias bem rezadas, como se fossem rosas para fazer uma coroa para nosso Senhor Jesus Cristo e para Nossa Senhora, do outro lado está o demônio, devorando e guardando as ave-marias rezadas sem atenção, sem devoção e sem modéstia. Porém, aqui temos que desmascarar uma artimanha do maligno. Para nos desanimar da oração, o demônio vem com essa tentação. Não, como você tem muita distração, é melhor não rezar. O irmão já dizia aí, é melhor rezar uma Ave Maria bem rezada que 100 Ave Marias. Não acredite nisso, amigo. O demônio é astuto. Ainda que nossa oração pode ter passado alguma distração, alguma coisa, inclusive pode ter vindo algum pensamento meio extravagante, se nós procuramos expulsar da melhor maneira essas distrações, nosso Senhor Jesus Cristo verá com muito amor. Porque Ele conhece nossas dificuldades e Ele vê o amor que nós temos a Nossa Senhora, que nos mantém na luta contra nossas próprias debilidades. O professor Plínio Correia de Oliveira, que foi o formador de Monsenhor João Clar, nos dizia sempre: filhos, nunca se separem do Santo Rosário. Que o Santo Rosário esteja sempre com vocês. Quando dormirem, quando estiverem trabalhando, quando estiverem lendo, quando estiverem fazendo qualquer coisa. Assim, quando nossas mãos já não possam mais se abrir,
já não possam mais se fechar e forem fechadas por outros, o rosário estará entrelaçado nos nossos dedos. E quando chegar o momento da ressurreição e nosso corpo retome a vida, nosso primeiro gesto será de beijar o Santo Rosário e apresentá-lo a Nossa Senhora. Na cidade de Quito, capital do Equador, um jovem foi acusado falsamente de um assassinato. E foi preso na prisão chamada Real Audiência de Quito. E nessa prisão tinha uma capela. Nessa capela, uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Todos os dias ele, de joelhos, pedia a Nossa Senhora que o salvasse de ser condenado injustamente, porque ele era verdadeiramente inocente. Porém, terminado todo o processo, ele foi condenado à morte. Chegou o oficial de justiça, reuniu todos os presos para ler a sentença em voz alta. Mas com grande surpresa, quando chegou a sentença daquele jovem, estava toda apagada. Inclusive, as assinaturas do juiz estavam todas apagadas. Diante disso, os juízes suspenderam a sentença, revisaram com mais atenção, com mais cuidado todas as provas e o jovem foi absolvido. Por esse motivo, passaram a chamar Nossa Senhora do Rosário como a apagadora. Vamos pedir à Santíssima e Misericordiosa Mãe de Deus que apague nossas sentenças. E que aí, no lugar das nossas sentenças, escreva os Pai Nossos, as Ave Marias, os Glórias que nós oferecemos a ela durante toda a nossa vida. Saibamos uma coisa: quando nós levamos o rosário, o demônio fica furioso. Quando nós usamos o rosário, ele colapsa. Vamos manter esse maldito sempre colapsado. Nos vemos na próxima classe para a segunda parte do nosso curso, onde vamos estudar cada um dos mistérios do Santo Rosário. Salve Maria!